Paz do Senhor Jesus, pessoas lindas, boa noite. Cá estamos para mais uma live. Ainda estamos aqui no mês de março, né? No mês das mulheres, e iremos tratar um assunto de suma importância para todas as mulheres. Um bate-papo acerca de abuso sexual. E esse assunto, ele é muito abrangente e muito necessário e importante para quem é solteiro, para quem é casado, para quem é mãe, para quem não é mãe. Enfim, esse assunto é muito importante. Eu já te convido para você que está aí do outro lado, estar enviando esta live para outras mulheres. Estávamos ao vivo, caiu devido à internet. A internet está caindo. Eu acredito que seja justamente por conta das embora. Vai dar certo. Meninas que estão aí do outro lado, que já estão entrando, estávamos ao vivo, mas caiu. E vocês já sabem, eu não sei aí onde é que vocês moram, como é que tá. Por aqui tá chovendo demais, chovendo muito. Mas vamos embora. Quem for entrando vai ter o desafio de convidar 10 mulheres. Peça aí o Espírito Santo de Deus para te conduzir e você possa estar chamando outras mulheres para entrar e serem edificadas, curadas e libertas em nome de Jesus. Esse, A internet, né, Viviane? Que a internet que tá caindo. tá, acho que é por conta da chuva também, né? Mas tá me ouvindo agora? Dá. Amém. Indo. Amém. Vamos interceder, né? Que essa live é uma live de guerra, Nome né? Desde o é começo, eu verdade. sabia disso, né? Mas eu creio que aquilo que já está determinado pelo céu vai acontecer esta noite, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, irmã Alice. A paz do Agradecer. Senhor. Amém. Agradecer por essa preciosa e riquíssima oportunidade, né? Que o Senhor venha nos conduzir para transbordar no corações de cada irmã que é aquilo que Deus colocou, né, em nosso coração. É um tema difícil de ser abordado, mas que o Senhor nos curou, né, para a gente estar trazendo aqui essa cura a muitos corações também, né? Quero deixar aqui o começo da palavra para a irmã Alice. Fique à vontade, irmã. Travou. Tá Jesus Cristo. travando de Eu novo. sei que você consegue me ouvir, também tá travando para você. A imagem está com bem. Eu acho que é justamente a internet. Eu já desliguei a internet dos outros telefones, está só o telefone aqui para não consumir nada de internet. Já estou tentando. Mas acho que Amém. seja devido às chuvas, né? Tu tá perto do Aqui roteador? tá chovendo. Não, o roteador é lá na sala. Aí eu tô no quarto. Era Aí bom. fica mais distante. É bom colocar perto, né, do roteador para ver se É. melhora. Mas tá, normalizou agora. Vamos ver. Tá parando. Eu tô lhe vendo. É. Eu tô Eu precisando tô te lhe vendo ouvir. agora, lhe ouvindo. Eu também tô. Vamos então seguindo, em Pronto. nome de Então Jesus. vamos prosseguir. Glória a Deus. Já estava fazendo meus agradecimentos. Eu já cumprimentei, né? Já cumprimentei, já agradeci, já orei, mas ficou na outra live, a outra live foi-se embora. Amém. Mas obrigada, Vivi, pelo aceitar o desafio, né? E por ter coragem de falar sobre o assunto. Acho que foi o mês passado, né? Eu falei a respeito disso. E o Senhor nos direcionou para estarmos compartilhando agora as nossas próprias experiências, com base na palavra. E não é fácil, mas como a gente já disse, né? Nós cremos que à medida que a gente toca na ferida, que a gente vai lá no fundo, o Senhor ele traz cura para
para nós e também para aquelas pessoas que vão nos ouvir. E essas pessoas que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir também depois, elas vão ter certeza de que o nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus que transforma, o nosso Deus é um Deus que muda a história e que transforma até a maldição em bênção. É Não é verdade. verdade? É verdade, glória a Deus. Então, vamos embora. Eu sempre preparo o esboço, só que até o esboço hoje eu travei. Eu disse, Jesus, né? Não saiu muita coisa no esboço que eu tentei, mas eu creio que Deus ele não nos deixará decepcionados, né? Vai ser quentinho do céu Eu creio, nessa noite. eu E eu creio. já vi só uma frase que diz assim: será que não está na hora, né? Quem sabe? Não está na hora das tuas dores, das tuas feridas serem curas na vida de outras pessoas, né? Não seja vítima, né, das suas dificuldades, mas dê a volta por cima, né? Dê a volta por cima dessa dor. Glória a Nós temos Deus. duas opções. Ou a gente fica paralisado naquela dor do passado, naquele sofrimento, ou a gente diz, Jesus, vem cá, Senhor. Toma meu coração, olha a ferida, olha a mágoa, se eu preciso da tua presença. Espírito Santo, meu Verdade. coração está podre com essa ferida, eu não consigo perdoar. Jesus, me feriram tanto, o meu corpo, a minha alma. E ali a gente abre o coração, rasga diante do Senhor. E somente no Senhor Jesus é onde a gente encontra alívio, onde é que a gente encontra abrigo, não é verdade, irmã Alice? Por isso que eu amo o versículo que Jesus disse, Mateus 11:28, né? Vinde a mim, vós que Glória a estáis Deus. cansados e oprimidos, e eu vos Aleluia. aliviarei. Né? Só encontramos alívio na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. As medicações, né, farmacêuticas, a gente pode até ter um paliativo, mas o verdadeiro alívio é na presença de Jesus. É quando a gente pega a nossa dor e entrega a Ele. E ali Ele vai nos ajudando, nos moldando, nos É verdade. limpando. Não é assim, irmã Alice? E hoje Ele está fazendo a obra para que a gente possa ter a coragem de É estar aqui e dizer para você, tem dito sim, eu já fui verdade. vítima disso, mas Deus é maior do que a minha Isso. dor, do que a minha dificuldade. E se Deus me permitiu passar por isso, Verdade. me lembrei agora, né? Eu passei o dia assim, porque a gente separou Tamar, né? Como referência, mas eu passei o dia pensando em Ismael e Agar. E você pode perguntar, Viana, o que é que tem a ver Ismael e Agar? Tem a ver, porque Agar era serva de Sara. A Agar, ela não escolheu, né, se deitar com Abraão. Ela foi dada a Abraão porque ela Isso. era serva, né? E a gente vai ver no decorrer da história que Sara afligiu a Agar porque teve uma hora que Agar, né, quando ela viu que Isso. ela concebeu, ela começou a aborrecer a Sara, desprezou a Sara. Sara viu toda aquela história e caminhando lá na frente, a Bíblia vai nos relatar que Abraão despediu Agar com Ismael. E ela foi errante pelo deserto, né? Apenas com um pouco de pão e um odre de água. Mas quando a Um odre água de acabou, água. lá no em Gênesis capítulo 21, né? Quando a água acabou, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai Aleluia. dizer assim, que Agar se distanciou do menino para não ver ele morrendo. Ela pensava que ele ia morrer, Aleluia. né? Vamos lá, antes da gente entrar no contexto de Agar, isso é muito forte e está ardendo em malícia no meu coração. Abra a sua Bíblia, se você Aleluia. puder. Livro de Gênesis, capítulo 21. Glória a Deus. Versículo 16 vai dizer assim: E foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Olha só, o que me chama a atenção aqui é que a distância que ela se distanciou do menino era como se fosse de um tiro de arco. Grave isso aí. Um tiro de arco foi a distância, né, que a Bíblia relata aqui como referência, né, daquele processo que ele estava passando. Olha só, era um processo tão terrível que ela queria ir o mais longe possível. Ela não foi de um tiro de pedra, é de um tiro de arco, irmã. Isso é muito longe, é muita coisa que uma flecha é lançada, não é verdade? Mas aquele processo vai revelar o futuro de Ismael.
E a Bíblia vai dizer, versículo 20, e era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Vocês acham que isso é uma coincidência? A Bíblia relata o Aleluia. processo. Eu estou arrepiada aqui, estou sentindo Deus aqui, minha gente. Deus já está falando aqui. Olha o processo. Tu tá vendo, irmã Alice, que o processo que a gente Aleluia. passa, ele vai relatar o nosso futuro. A gente não entende quando a gente está no processo. Mas quando chega lá na frente, qual era o propósito de Deus? O propósito Verdade. de Deus já estava sendo revelado aqui, na distância que a mãe dele se afastou dele e deixou ele para não ver ele morrendo. Mas a Bíblia vai dizer, versículo 20, e era Deus com um moço que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Já nessa palavra, eu quero Aleluia. dizer aqui para você, a tua dor tem um propósito. Se você foi abusada sexualmente, psicologicamente, quem sabe não chegou a hora Aleluia. de Deus despertar no teu coração. Em vez de você estar aí na depressão, triste, chorando, se levante. Diga, Deus, se o Senhor permitiu essa ferida, a tua palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo cura. Cura, Senhor, para que eu possa Aleluia. levar vida, para que eu possa levar cura a outras pessoas. O que eu passei não é por acaso. Deus tem um propósito na minha dor. E hoje eu vejo, irmã Alice, o propósito de Deus. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui hoje, né, falando do meu processo, Aleluia. para dizer para você, "Ei, tem jeito sim. O Senhor pode ser bálsamo, Ele pode curar a tua ferida, pode ser bálsamo, não, Ele é o bálsamo das nossas feridas." Isaías capítulo 53, versículo 4. Eu quero ler, irmã Alice, deixa eu ler aqui que eu tô. Hoje eu quero ler Bíblia. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas Aleluia. enfermidades. E louvado seja Deus, Glória e a as Deus. nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja que a tua dor, Aleluia, aleluia, Jesus. as tuas dores, as tuas enfermidades, Jesus já levou. Só que às vezes a gente pega a nossa dor e quer guardar, né, irmã Alice? Não quer que ninguém mexa, porque dói demais, né? Isso. Mas essa ferida podre, aí ela tem que ser exposta nos pés de Jesus, né? Ele já tomou as nossas dores, já levou sobre si. Nós só precisamos Aleluia. entregar, que é para a gente se livrar desse fardo. E muitas vezes a gente carrega o fardo quando a gente não entende o propósito de Deus. Se você não entende o propósito de Deus na sua vida, é você guardando. Glória a Versículo 5 Deus. vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Então entregue esse fardo de dor, porque Jesus já levou. Aleluia. Jesus já levou. Não viva de passado. Já existe o ditado, né? Que quem vive de passado é museu, né? Se liberte dessa dor. Não negligencie a tua dor. Aí por que a gente não pode negligenciar? Porque quando a gente negligencia, vai empurrando ela com a barriga, ela vai nos empurrando É para o verdade. fundo do poço. E na verdade esse poço não tem fundo, né? Quanto mais a gente se oprime, se isola, fica com pensamentos negativos, eu não sou nada, eu não presto, estou me sentindo suja. Cada vez mais o inimigo, ele vê que você está abrindo não só a brecha, mas a porta, né? Aceitando isso como se fosse uma verdade na sua vida. E ele começa a trazer prisões espirituais. Mas nessa noite, se desperte para o Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui irmã Alice falando agora, porque senão é muito glorioso falar de Jesus, né, irmã Alice? Porque Fica à independente de tudo vontade. que eu passei, Vamos embora. né, independente da minha dor, Jesus levou a dor maior. Eu preciso olhar para o sacrifício da cruz do Calvário. Verdade. Quantas vezes nós nos sentimos sujos, impuros, indignos, mas o sangue de Isso. Jesus, ele nos liberta de todo o pecado, ele nos tira da condenação, de dor, da morte. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Não alimente a sua dor, Aleluia. porque da tua dor Deus pode trazer bálsamo, cura.
e saúde e alegria para a vida de Aleluia. outras pessoas. Receba a palavra no nome de Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Amém, irmã Alice. Vou Eita, deixar a Glória. senhora falar. É mesmo que um tiro. Tava A gente vai, toma queimando. um pouquinho de água que a gente vai conversando. Tava que Ô, arder essa Glória, palavra no meu eu acho coração. interessante. Eu acho interessante, Viviane, sabe o quê? É que assim, eu acho que quando a gente passa em revista, sabe? A gente começa a se analisar. Todo mundo, em algum momento da vida, já passou por algum tipo de abuso. Já. Porque quando a gente fala de abuso, é apenas o abuso sexual. A gente vai falar especificamente hoje do abuso, mas não existe só ele. Existem vários tipos de abusos, né? É Existe o abuso verdade. emocional, existe o abuso físico, existe a negligência, existe o abuso financeiro, existe o abuso verbal, existe vários tipos de abuso, É né? verdade. Claro que um dos mais violentos e marcantes, que causa maiores dores no decorrer da vida, eu acredito que a maioria das de abuso emocional, físico, né, verbal, muitas das vezes sofremos algum tipo desses abusos e não percebemos. E somos vítimas daquilo e não nos damos conta, porque já, como você disse, a gente se acostuma com aquele tipo de dor. E quem é o abusador, é interessante a gente falar acerca disso. O abusador, geralmente, ele tem características que consegue manipular a pessoa que é abusada, Viviane. E faz com que aquela pessoa se sinta um lixo, de É tal verdade. forma que ela se sinta culpada por aquilo que ela não tem culpa. É Não é verdade. verdade? A pessoa não fez nada de errado, a pessoa foi a vítima, não tem culpa na história, mas o abusador, ele consegue manipular a situação e inverter a modo de que você se sinta quando você não tem culpa de nada. E nessa noite, o Senhor ele já nos alerta para que, como foi dito aqui através da palavra, não precisa você levar um fardo que não é seu. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A culpa de você ter sofrido abuso sexual, verbal, emocional, financeiro não é sua. Se liberte dessa culpa. Glória a Se Deus. liberte desse peso do qual você tem carregado durante toda a vida, né? Às vezes é um pai que violenta, sim, Viviane. Muitos casos de abusos sexuais eles acontecem dentro de casa e eles são abafados porque não se tem Verdade. coragem de falar. Às vezes é um tio que é alguém de confiança, né? Até semana passada eu publiquei, Eu vi. repostei, na verdade, né? De um tio que tinha abusado do seu próprio sobrinho de 11 anos de idade. Quando Uhum. eu sofri uma tentativa de abuso, foi por um tio meu, eu tinha por volta de 9 anos de idade, né? Eu nunca expus assim publicamente, mas agora estou expondo, né? Pessoal. Quando isso aconteceu, era um tio meu que também aconteceu isso. Só que Deus teve misericórdia e eu fugi, né? Teve a tentativa, não teve a consumação, porque Deus livrou, mas quantas pessoas não conseguem se livrar? Que dentro de casa ficam sendo aprisionadas, escondidas, né? Às vezes trancadas dentro de um banheiro, dentro de um quarto, porque o pai e a mãe têm confiança, e dentro de casa são violentadas. E não conseguem nem sequer confessar o pai ou a mãe e acabam levando essa culpa, dizendo: ah, a culpa foi minha. Não, a culpa não foi sua. Entenda uma coisa: você não pode voltar ao passado, você não Verdade. pode se vitimizar por algo que aconteceu. Aconteceu, faz parte da sua história, mas você não está mais lá. Você não está mais no que aconteceu. E você não tem culpa. A culpa da história, de toda essa situação, de você ter sofrido abuso sexual, se foi violentada, a culpa não é sua. A culpa foi de quem fez intencionalmente, né? Que quis realmente lhe machucar, tirar a sua inocência, como aconteceu com Tamar. No livro de 2 Samuel, no capítulo 13, né? Nós vemos a maldade do irmão de Tamar, de Aminon, que preparou toda a situação para quê? Para abusar, violar, apaixonado, cheio de desejo
carnal, que ele a consumiu, né? Violentou, agrediu ela, forçou ela a ter relação sexual. E no fim das contas ele fez o quê? Tomou nojo, que não quer ficar com ela. Não queria nem ter ela perto. Olha que situação. Ele fez uma coisa e ainda depois, né, inverteu a situação para que ela ficasse tão mal a ponto de que ele não queria nem perto. Ela ficou tão mal, que ela rasgou as próprias vestes. Era a veste de princesa. Mas ela ficou se sentindo tão impura, tão suja, que ela rasgou as próprias vestes. Olha que situação. É isso que o abusador ele faz. O Deus já falou conosco nesta noite. Você passou o que passou, não foi para se vitimizar e nem foi para você passar o resto da vida se sentindo culpado e levando um peso desnecessário. O Senhor já sofreu uma dor muito maior do que a sua dor. A gente não está querendo desconsiderar a dor que você, né, já passou. Mas entenda, já passou, faz parte da sua história, e você não é vítima do que você não pode perder a sua vida, aleluia, você não pode perder a sua vida por causa dessa situação. Ainda existe vida aí, porque enquanto há vida, há esperança. Se Deus te conservou viva, mulher, você que está do outro lado, ou você homem, que também existe muitos homens que são vítimas de abuso sexual por próprios familiares também. E você está vivo por um plano divino. Tenha certeza disso. Quantas vezes o Senhor já te livrou? Quantas vezes a mão do Senhor esteve com você? A Bíblia vai nos dizer no livro de Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por que você não foi atingido? Sabe por que você não morreu? Veio o Covid, veio tantas coisas e tantos câncer, tantas pessoas morrem de câncer. Tantas morreram de Covid, de tantos problemas e tantas doenças, de acidente, de assalto, é tanta coisa que acontece. Sabe por que você não morreu? Porque Deus tem plano na tua vida. E não é por causa que você sofreu o abuso que você vai tirar a sua própria vida. E Deus te deu a oportunidade de viver, porque Deus quer te curar. Deus quer tirar esse peso, Deus quer tirar esse ódio, porque um dos sentimentos, né, uma das consequências do abuso é o quê? Vamos lá para as consequências. Nós já vimos os tipos de abuso, vamos ver as dentre tantas consequências, além da culpa, a vergonha, a humilhação, a sensação, o sentimento de abandono, a dificuldade de relacionamento, as síndromes de medos, né? A baixa confiança, o desejo do próprio suicídio, de tirar a própria vida. E também a exclusão social, os distúrbios alimentares, enfim, são muitas as consequências que vêm. Inclusive relacionamentos que muitas das vezes não se dão bem porque as pessoas estão feridas. Quantos relacionamentos, casamentos, amizades que estão assim, são ariscos, né? Porque são pessoas feridas, lidando umas com as outras, mas nesta noite o Senhor, Ele preparou esse momento, essa live, para te dizer, existe vida aí, existe vida do outro lado, eu te conservei viva, porque eu quero curar. Ele já falou através de sua palavra, né? Que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E essa dor que você tem guardado, armazenado, não quer nem sequer muitas das vezes falar sobre, né? Porque dói falar, não é bom falar e mexer em ferida, mas é necessário para haver a cura. Mas nessa noite o Senhor, Ele é alerta e está de braços abertos para nos curar, para nos libertar. E uma das coisas principais que acontece com o abuso é a perda da identidade. E como Satanás, ele é astuto, né? Esse é o ápice de tudo. A principal coisa que ele quer. O que é que Satanás quer no meio de tudo isso? Porque somente uma pessoa movida, né? De demônio, de cão mesmo, para tentar fazer uma coisa dessa. Violentar outra pessoa, fazer algo à força com outra pessoa. Somente cheia de cão. Não é cheia de amor, de paixão, de desejo. Não, é cheia de Satanás, cheia de cão mesmo. Para fazer uma coisa dessas. Que vai causar traumas na vida de outra pessoa pro resto da vida. Então, o que é que acontece?
Satanás que quer, né, desde o princípio, desfazer a criação de Deus, ele quer roubar a identidade. No princípio, lá no Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva, criou o homem, o quê? A sua imagem e semelhança. Na Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, vai dizer que Deus criou o Adão parecido com Deus. Olha que coisa linda. Deus criou o ser humano parecido com ele. Olha que como nós somos lindas e preciosas. Mas Satanás, ele vem para quê? Através do pecado, ele vem romper, né? Vem querer roubar nossa identidade, rasgar nossa identidade, dizer, você não parece com Deus, você não é filha amada por Deus. E ele quer fazer com que a gente se torne vítima e culpar nós. Mas o Senhor, ele quer resgatar a nossa identidade. Através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós temos total e livre acesso para termos de volta a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? A Bíblia nos diz, se você quiser acompanhar, 1 João, capítulo 3, a Bíblia vai dizer que nós somos filhas de Deus, filhas amadas. Olha que coisa linda. 1 João, vamos embora. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Vejam como é grande o Pai nos concedeu sermos chamadas filhas ou filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece. Pode ser que sua mãe e você não tenha sido desejada, mas então, antes mesmo de você nascer, Deus já tinha planejado e projetado, como diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? Verdade. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, vamos embora. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta às nações. Somos filhas amadas, somos profetas escolhidas por Deus. Antes mesmo de nossa mãe pensar em nos ter, antes mesmo de nosso pai pensar em nos ter, Deus já havia projetado, escrito uma história para nós. E ainda mais, temos muita coisa que faz parte da nossa característica, da nossa identidade, filha amada, perdoada. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7 nos diz assim. Efésios 1 e 7 nos diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, nós temos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Então, nossa identidade em Cristo, nós somos perdoadas, nós somos redimidas, nós somos restauradas pelo nosso Deus. Glória a Deus. E ainda, no de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu amo esse versículo. Eita, eu tirei? É lindo demais, não é? 1 Pedro. Eu tirei o negocinho que marca aqui. É, quase que eu não acho agora. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Olha que honra o Senhor nos deu. Além de sermos filhas, de termos acesso direto a Deus, antigamente era necessário que o sacerdote, né, oferecesse sacrifício, tinha que matar um animal para chegar diante de Deus. Hoje em dia, nós temos acesso, podemos estar lavando o banheiro, lavando a louça, podemos estar lavando roupa, podemos estar dando banho no menino, estar arrumando a casa e o livre acesso. Posso falar com Jesus 24 horas do dia. E uma coisa mais linda ainda,
né? Não só podemos falar, como podemos ouvir. Antigamente, para se ouvir a voz de Deus, tinha que vir profeta, tinha que vir sacerdote, era aquela burocracia. É Agora, verdade. onde a gente tiver, o Senhor, ele fala conosco, como está falando conosco através dessa live, Glória a desse Deus. meio de comunicação. O Senhor está falando conosco através de sua palavra, dizendo: vós sois sacerdócio real. Hoje vocês são meus sacerdotes. Hoje vocês são povo exclusivo. Hoje vocês são propriedade minha. Não importa. Vocês não são vítimas do pecado, nem do passado, nem de uma situação que vocês vivenciaram. Vocês são meus e são meus filhos amados. E essa dor, essa situação aconteceu por um propósito. Não é que Deus seja ruim, não é que Deus seja malvado, não é que Deus seja cruel. Deus é bom em todo tempo, mas ele permite que até a maldição seja transformada em bênção. Então haverá um fim bom para essa situação. A tua dor que dói hoje vai ser cura para outras pessoas. Aquilo que você vivenciou, que marcou tua história, que doeu, tenha certeza, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então você e eu somos chamadas por Deus para vivenciarmos o propósito do Senhor. E o Senhor fará com que essa situação se reverta para bem. E Ele converterá essa situação. Enfim, somos filhas, somos amadas, somos perdoadas, somos escolhidas, somos protegidas, somos sacerdócio real. Somos embaixadora de Cristo e somos nova criatura. Não importa o que passou. Eu sei que muitas são as acusações do inimigo, né? Para nos apontar: ah, mas quem foi você? Ah, mas o que você fez? Ah, mas isso, mas aquilo. A Bíblia vai nos dizer, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17... e o Senhor, aqueles que estão em Cristo, são nova criatura. As coisas velhas se passaram e Deus, Ele fez tudo novo. Não importa se até o dia de hoje, até agora, de 8h30, até agora, de 9h45, até agora você pecou, você errou, maus pensamentos, você só desejou mal, não agradava a Deus. Se a partir de agora você aceitar Jesus, se decidir para Jesus, Deus, ele tem uma nova história, um novo caminho para você vivenciar. E as coisas velhas serão passadas, serão lançadas no mar do esquecimento. O Senhor tem uma nova história, o Senhor tem um novo recomeço. E coisa boa é viver o novo de Deus, porque Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, enquanto há vida, há esperança. E o Senhor te convidou nesta noite, através dessa live: venha, eu quero curar as tuas feridas. Venha, eu quero libertar você desse ódio, dessa raiva, desse rancor que está dentro de você. Porque essa é uma das consequências, né, do abuso: a raiva, o ódio. Ódio de si mesmo e também ódio daquela pessoa que abusou. Ódio daquela pessoa que poderia ter ajudado, né, como um pai, um tio, alguém que poderia ter feito alguma coisa, como no caso de Tamar. Davi poderia ter intervindo e ter feito alguma coisa. Ele era rei, era pai, e ele não fez nada. Alguma coisa no meio da história não fez, ficou de braços cruzados. Mas o nosso Deus, importa se passar 5 anos, 10 anos, o nosso Deus, ele faz justiça. E como de você, e não se preocupe, vingança, né? Nós entendemos que essa pessoa que fez isso com você precisa muito mais de Jesus do que a gente mesmo, né? Porque para fazer algo ruim com o outro é sinal de que essa pessoa está muito suja, que ela precisa muito de Deus, ela precisa muito de libertação, ela precisa muito de ajuda. E não podemos guardar a raiva, o ódio, o rancor contra essas vidas. Ao contrário, precisamos ter misericórdia, precisamos ter compaixão e liberar o perdão. Liberar o perdão para nós mesmas, liberar o perdão para essas pessoas, né, que nos machucaram com palavras, com ações, e também liberar o perdão para aquelas pessoas que, como pai, como mãe, como tio, como tia, como irmãos, que poderiam e deveriam nos proteger e não nos protegeram, né? Então continua, Vivi, continua, porque aí eu um golinho de água e tu continua. Vamos continuar. Deixa o Senhor trabalhar, que Deus está falando e Deus está libertando nessa noite. É noite de cura e é noite de libertação. Eu creio. Eu queria frisar aqui no versículo, né, de
2 Samuel, capítulo 3, e o versículo 15, né? Vai dizer que depois Amon a aborreceu grandissimamente, né? E ali fez com que ela se sentisse mais mal ainda, né, Marisa? Ela vai dizer, versículo 16: Foi. não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tem feito. Porém, ele não quis dar ouvido, né? E que coisa terrível é essa relação de se sentir suja, né? O meu abuso, no meu caso, aconteceu durante a minha infância. E como eu não sabia que aquilo não era É. normal, eu comecei algumas vezes até a reproduzir aquilo que eu aprendia. Às vezes até na hora de tirar uma foto normal no meio das outras crianças lá, a pessoa dizia assim: ah, coloca o dedo na boca, faz pose sensual. Só que eu não entendia e eu obedecia aquela pessoa que estava. Depois eu parava para olhar minhas fotos e eu ficava com mais nojo ainda, irmã Alice. Porque eu olhava para aquela foto e eu via uma coisa tão imunda, Uhum. tão suja. Só que eu não entendia, eu vim perceber Uhum. praticamente agora, né? Como tive uma infância toda influenciada no meio da pornografia. Isso quando minhas tias, né, me olhavam e algumas não queriam nem que eu andasse com minhas primas, né? Porque era a única coisa que eu podia falar com elas, era aquilo que eu tinha aprendido. Mas ninguém nunca, né, se perguntou com quem é que essa menina aprende isso, hein? Mas não, cresci debaixo de julgamento. Porque além de ter sido abusada sexualmente, psicologicamente, com palavras, né? As pessoas olhavam para mim e diziam que eu não ia ser nada na vida. Olha o meu comportamento. E eu cresci muito revoltada, irmã Alice. Muito revoltada. Né? E eu não sabia porque eu era tão revoltada daquele jeito. Eu dizia, meu Deus, por que eu sou assim? Ficava com aquela aparência, né, querendo demonstrar uma coisa para todo mundo, só que novamente Forte, né? Braba. era igual um sirimolato, minha filha. Eu brigava na escola, Uhum. eu era lampião. Na escola, manhã era chamada na escola direto. Até minhas unhas eu deixava crescer, ficar desse tamanho, que era para arranhar as meninas. Olha o pensamento da criatura. Revoltado, o meu pensamento só era brigar. Tava sendo um cavalo do cão mesmo, porque eu pensava matar e destruir tudo, porque eu já não tinha planos, perspectiva. E aí eu fui entrando no mundo das drogas, né, como vocês sabem, mas eu louvo a Deus, porque Jesus, ele me Glória a arrancou e Deus. ele arranca do mais profundo poço, do mais profundo abismo. Mano, dizendo aqui, eu lembro, viu, Vivi? Glória a Jesus, Manu. E assim, irmã Alice, como minha mãe era separada do meu pai, ela tinha outro relacionamento. Deixa eu contar aqui uma experiência que eu tive que não foi sexual, mas foi psicológico e emocional, para você ter noção do que aconteceu comigo. Eu tinha por volta de uns 11 anos, né? Deus, ainda bem que Deus transforma, e transforma mesmo, Manu. Glória a Deus por isso. Escuta só, irmã Alice, com 11 anos, no auge da minha revolta, né? Eu tive um padastro, né? Que no dia do meu aniversário, no dia do aniversário da gente, a gente quer ser assim, receber pelo menos um presente. A gente tinha uma condição financeira tão baixa, que para mim era uma alegria quando eu ganhava um biscoito wafer, né? Aqueles. Gente, era o meu sonho ganhar um biscoito recheado, pra você ter noção da situação da gente. O que é um biscoito recheado, Marisa? É forte demais falar isso para mim assim, né? Glória a Deus por isso, porque são cicatrizes que hoje vai servir de testemunha aqui para vocês. Olha só. Aí no dia do meu aniversário, sabe foi que eu ganhei, irmã Alice? Se eu dissesse assim, adivinha, tu não ia ter condição de adivinhar, não, porque foi inédito. Olha só, se isso para uma adolescente que já é revoltada da vida, com tudo que passou na vida, no meu aniversário eu ganhei do meu padastro um pau de galão e 2 latas d'água Meu para Deus. carregar água da barragem. Mas, irmã Alice, eu fiquei tão revoltada,
Tu não tem noção não, da revolta da criatura, não. Menina. Olha, e a ladeira era grande, viu? Agora isso, era pra a gente era obrigada a encher caixa d'água de 1.000 litros, fora tonéis, abastecer tudo. Mas, irmã Alice do céu, aí foi que eu fiquei ruim. Aí eu fui, o meu desejo só era beber, fumar. Eu já, dentro de mim, só era revolta. Aí eu disse, não. Aí comecei a aperrear a manhã para visitar meu pai. Aí todo mês a gente ia para o verão, né? Depois que aconteceu isso, depois que eu ganhei um pau de galão, 2 latas d'água. O meu presente de aniversário foi carregar água de uma ladeira, que terrível. Menino do céu, na época eu não era crente, você já imagina o tanto de coisa que eu desci na ladeira abaixo dizendo coisa. Que senhor, meu Deus do céu, mas tive testemunho. Aí, e vi uma aqui dizendo, encher de lata em lata, viu você? Minha irmã passou por isso, né? Aí mãe disse assim, ô fulano. Aí para terminar de completar o negócio, a irmã disse assim, ô fulano, por que tu não compra uma bomba para ajudar a menina a botar água? Aí, irmã, você estava descansando no sofá, ele olhou para mim e disse, olha, tem bomba melhor do que essa? Ainda me chamou de bomba. Você tem noção do que é isso? Aí, minha Meu filha, foi forte. Aí eu fui para Boqueirão. Quando eu chego lá, encontrava os amiguinhos de infância, começava a brincar, isso tudo no meu aniversário, viu? E eu, assim, não era para comemorar, já tinha ido revoltada para lá. Aí, quando eu chego lá, quando era de noite, a gente gostava de ficar brincando na calçada de casa. Papai ficava assistindo, né, com a minha, como é que chama? Minha madrasta lá. madrasta. Madrasta, né? Madrastas. É isso aí. Tô É, tocando aqui os N, mas vocês estão entendendo. Menina, aí, Mari, só o que aconteceu? Eu dei um grito porque um sapo pulou no meu pé. Aí eu já tinha ido para Boqueirão, tipo, me refugiar lá com meu pai, né, com o que tem acontecido aqui. Eu pensando que papai ia ser um refúgio, um abrigo para mim, menina, mas quando eu gritei na calçada, meu pai veio do lado de fora me buscar, minha filha, pelo pescoço, me empurrou para a cozinha, foi me rebocando até na cozinha e queria quebrar os copos da cozinha na minha cabeça. Aí eu disse, pronto, olha o presente de aniversário, mas irmã Alice, mas eu chorei tanto, irmã Alice do céu. Pronto, minha vontade era morrer. Aí tudo que não prestava eu escutei do meu pai, não escutava nada de bom da minha família, não escutava nada de bom de ninguém. Aí foi na época que eu fui tentar suicídio, porque eu dizia, não tem mais jeito. Ninguém gosta de mim. Não tem solução para mim. Para onde eu vou, eu sou espancada, eu sou humilhada, todo mundo me trata mal e os abusos vindo, né? eita, meu Deus. E tudo aquilo entrando no meu coração, eu fui mergulhando numa tristeza profunda, numa depressão profunda. E eu louvo a Deus. E eu fui crescendo, com tudo aquilo, fui crescendo e eu já não aguentava mais. Mas eu louvo a Deus que Jesus, ele sempre chega primeiro, né? Glória a Antes que a Deus. lâmpada do tempo se apague, antes que o cântaro se quebre junto à fonte, antes Jesus chega. E Jesus chegou na minha vida. E Aleluia. eu queria dizer aqui nesta noite, não negligencie aquilo que te machuca. Porque quando a gente guarda a dor, é como eu já disse no começo, aquela dor, ela vai nos afundando em um fundo de poço terrível na nossa alma. Chegou um tempo que parecia, Malice, literalmente, eu respirava e parecia que eu estava me afogando dentro de mim, mas o que era aquilo? Era angústia, era Verdade. depressão, era sentimento de rejeição. Aí juntava tudo, Uhum. somente Jesus. Então eu digo a você nesta noite, pegue esse fardo e lance nos pés de Jesus. Jesus faz um convite nesta noite, vinde a mim, né? Quando eu ouvi Jesus dizendo, vinde a mim, aí eu decidi me render no auge da minha loucura, nos meus 17 anos que eu me converti. Glória a Ninguém Deus. acreditava, né, que eu iria ficar na igreja, mas não tem como sair mais, porque de tudo que eu já levei, Marisa. Aleluia. Creia, minha filha, lapada nessa vida, né? Não cair aqui de paraquedas, não. E
para dizer assim o que fechou no meu aniversário, nesses dias três que eu estava chorando, nem sei se foi depois disso, mas deixa eu dizer aqui, o que me marcou, que eu esperava em um lado, eu não tive. Aí eu era criança ainda, vou em casa, brincando na área, esperando um presente e não tinha. Acredite se quiser, se não quiser também, não acredite. Mas olha o que aconteceu. Deus me deu um presente. Eu estava deitada no chão da área onde eu morava. E lá, no céu, apareceu o meu nome e uns desenhinhos que eu não sei explicar o que era. Mas, irmã Alice, aquela tristeza que eu tava passou numa velocidade tão grande que eu fiquei maravilhada. E eu falava assim, acredito que eu cheguei a comentar com mãe, mas mãe também não deu muita importância, ela não dava importância às coisas que eu falava, né? E Deus apagou ali e Deus escreveu no céu, Maris, nas nuvens, eu vi nitidamente o meu nome e uns Aleluia. desenhos que pareciam uns ursinhos assim. E naquela simplicidade, Deus ele sabe como alegrar o nosso coração. Né? E naquele dia o Senhor alegrou meu coração. E saiba que não importa a tristeza que você esteja, né? O vazio que Verdade. você tenha no seu coração. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele é do Aleluia. tamanho do teu vazio. Ele nos preenche na nossa área emocional, psicológica, espiritual, né? Ele é o melhor amigo, ele é um amigo nas horas incertas, ele sempre está quando ninguém está. Quantas vezes a gente precisa de um amigo? Já teve dias na minha vida que eu liguei para alguns amigos e não apareceu ninguém, e os que tinham dava desculpa, disseram até, estou jogando, mas não podia me socorrer. Mas Jesus não, sempre quando a gente se ajoelha e diz, Jesus, eu estou aqui, olha o meu coração. A gente sente aquele arrepio bom, a gente sente Aleluia, aquela Jesus. presença alegrando o nosso coração, a gente sente o alívio. Então, não tem coisa Verdade. melhor no mundo, né, do que viver essa presença gloriosa. Então, entrega a tua vida a Jesus, porque o Verdade. Jesus que fez na minha vida, que fez na vida de Alice, é o Jesus que faz na sua vida também. Agora só depende de nós. Verdade. Depende, ou você entrega a sua vida a Jesus e busca ter uma vida de experiências com Deus, ou você se entrega à sua dor e vai terminar morrendo. Infelizmente, Maurício, porque Satanás ele não brinca. Olha, Satanás ele não brinca, ele mira Verdade. na cabeça e mira para matar. João 10:10 vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Satanás ele não quer brincar de polícia e ladrão, não. Ele começa no nosso sentimento, ele começa na nossa mente, lança a seta, e se a gente alimentar em malícia, a seta do diabo, a gente morre. Antes eu ouvia nessas palavras Verdade. tão lindas que tu falou aí, tudo que a gente é em Deus, né? Nação santa, povo eleito, adquirido por Deus. A gente é amado, é protegido, é perdoado. Antes eu ouvia isso, eu achava que eram palavras de motivação apenas. Eu não ouvia como uma verdade de Deus. Mas ela é uma verdade. E muitas vezes Satanás lançava a seta e eu acreditava na seta. Às vezes Satanás dizia, tu não vale nada. Tu não presta. Ali eu já ficava arrasada. Né? E às vezes dizia, eu te escolhi desde o ventre, eu tenho um plano na tua vida. E era uma resistência, Maurício, para eu pegar essa palavra e crer nela. Né? Por isso que Jesus disse que o céu vai se tomar da força. A gente precisa se esforçar até para crer, né? A gente precisa se esforçar para crer no que Deus tem na nossa vida, para crer no propósito de Deus na nossa vida, para crer que o que Ele tem é maior. Ele é maior que o meu abuso, né? Hoje eu estou aqui, louvado seja Deus. Se não fosse essas experiências, eu não estaria Aleluia. aqui falando desse Deus grande para você. Não é verdade, Verdade. Maurício? Passei, não vou morrer por isso, né? Deus me limpou, A Ele já gente pensa que vai provou. morrer. A gente pensa que vai morrer, mas não Pensa vai. que vai morrer, mas não morre. E interessante, Viviane, eu não sabia que você também tem aceitado Jesus com 17 anos. Eu aceitei também Jesus com 17 anos. É forte. E eu já tinha tentado várias vezes me matar.
né? E infelizmente também eu não tive assim essa experiência que você teve com seus pais. Mas a minha experiência é totalmente diferente no que diz, né? A questão dos dois, eles moravam juntos, só que os dois eram alcoólatras Eita. e minha mãe, eu cresci vendo minha mãe trair meu pai. E eu era revoltada. Eu odiava a mãe, porque minha mãe fazia isso com meu pai. Porque eu amava muito eles e eu queria que eles fossem referência para mim. Eu não entendi como é que eles não me ensinavam aquilo que eu achava que era certo. E eu ficava Uhum. revoltada, eu tinha ódio. Eu cresci revoltada e rebelde por conta disso, né? Que eles bebiam e eu cresci vendo essas cenas. E por vezes eu tentei também, e Deus não permitiu, né, que a minha vida fosse tirada. Mas depois de crente, né, não se escandalizem, as meninas aqui, eu acho que algumas devem lembrar, inclusive uma delas foi quem me ajudou demais, né, a Andrea, e também na época Janaína, não sei se Janaína tá, Eu vi ela aqui na Janaína live. Ara- não sei se Janaína tá na live. Pronto. Ela foi uma das pessoas usadas por Deus que foi me visitar. Realmente, né? Eu tinha um relacionamento abusivo, do qual demais, e eu estava me sentindo justamente isso. Um lixo que não servia para nada, que nem Deus queria mais. E eu lembro que eu tinha tentado o suicídio. E dessa vez tinha sido tão forte que quase que eu ia. E eu estava sem força, fraca, muito fraca em cima da cama. Manhã tinha ido para o culto, né? Pedir misericórdia ao Senhor. E eu estava revoltada com Deus. Olha mesmo, vê se pode uma coisa dessa. Como as situações revoltadíssima com Deus. Mas eu estava ali deitada e de repente o quarto gelou, Viviane. O quarto gelou e eu comecei a sentir uma presença ruim que estava subindo. E eu senti que era a morte. Meu corpo foi desfalecendo e eu fui ficando totalmente sem força. Eu não, para você ter ideia, eu estava tão fraca já dessa última vez que eu não conseguia me levantar sozinha. De tão fraca que eu estava. Eu já estava ficando totalmente sem força. Aí, nesse dia, eu senti a morte de perto. E na hora que eu comecei a sentir isso, que eu ia me embora, eu disse: Jesus, se o Senhor tem alguma coisa comigo na terra, me perdoe. Eu aceito a tua vontade, me perdoe pelo que eu fiz. Eu aceito a tua vontade, me perdoe. Menina, na mesma hora, aquela presença foi embora. Sabe, aquela presença ruim. E eu lembro que poucos dias depois de eu ter feito essa oração simples, que o Senhor me deu uma nova chance, Deus usou Janaína para mim, né? E das coisas, dentre as coisas que Deus usou ela e falava comigo, que ela foi lá, me encorajou, né? Vamos para a igreja, Deus tem algo na sua vida. E dentre as coisas que eu fiquei, né, extremamente revoltada, que eu não queria de jeito nenhum, era outro relacionamento. Eu não queria de forma nenhuma. E eu disse, pronto, tá bom, né? Eu vou aceitar a vontade do Senhor, vou me consertar com o Senhor, Uhum. né? Vou aceitar essa vida, mas eu não quero mais isso. E foi um longo processo, isso. E eu lembro que teve um dia que o Senhor falou comigo. Eu estava na igreja e Deus falou comigo, disse assim: eu tenho um plano de família para você. Veja seu marido. Olha, ele é branco, alto. Veja seus filhos. E à medida que ele falava, o profeta falava, eu via. E era do jeito que eu sonhei. E ele é mesmo, viu? É alto, forte, branco, bem lindo. Bem lindo. Tem até os olhos verdes, igual o meu. Os dois galeiros. E assim, naquela situação que eu estava, eu não queria e não aceitava, mas Deus tinha o melhor. Então, o que eu quero, porque quando você passa por aquilo, você não quer nem aceitar algo bom na sua vida, porque você passou por Verdade. algo tão ruim que lhe deixa se sentindo tão suja, tão impura, um lixo, sem nenhum valor, quando na verdade não é assim que Deus lhe vê. Deus já lhe perdoou, Deus lhe abraça e tem o melhor para os seus filhos, para você, filha amada.
ele tem o melhor. Ele tem família, ele tem filha, ele tem bom. Que a gente fica de, meu Deus, eu não mereço tudo isso. Não merece, mas a graça dele, pela graça dele, ele faz além do que pedimos ou pensamos. E eu acho lindo porque nossas mães, né, nossos pais, eles não tinham expectativas boas para a gente, mas Deus, ele mostrou que ele sempre teve. E ele chegou, Aleluia. mudou nossa história. Eu me identifico muito contigo porque minha mãe também não era crente e através de mim ela também se converteu. Hoje ela dorme no Senhor, mas dormiu no Senhor vendo eu casada com filhos, vendo meu irmão casado com filhos, vendo a família se for salva, minhas tias salvas, e isso é Jesus quem faz, né? De onde parece que não vai sair nada, Deus levanta e diz, tem vida aí, ainda tem vida aí. Lázaro estava morto fazia 4 dias, Jesus chegou e disse, lá jeito até Jesus chegar, não importa o que você viveu, não importa o que você passou, não importa quantas vezes você já tentou tirar a sua vida, o Senhor está dizendo, ainda tem vida aí, ainda está aí, eu quero mudar a tua história, eu tenho um futuro lindo preparado para você, como eu fiz na vida de Alice, na vida de Viviane, eu quero fazer na tua vida. Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu tenho nome. É lindo que H não tinha expectativa para Ismael, mas Deus deu nome de honra a Ismael, Deus deu emprego, Deus deu família. A última palavra é do Senhor e Ele é capaz de mudar toda a nossa história. Então, receba esse amor e se renda, né? A esse amor que o Senhor está nos oferecendo. Verdade. Amém. Não sei nem quanto tempo mais a gente está aqui. A gente tem quanto tempo? Pode concluir. Eu já falei demais. Amém. Glória a Deus, né? Eu fico, né, tentando segurar aqui o choro, mas quando eu paro, irmã Alice, para ver, né? Nem eu acreditava em mim. Nem eu, irmã Alice. Às vezes eu fico olhando assim e digo, mas será que Jesus viu em mim? Uma vez eu conversando com mãe, esses dias, eu disse, ô mãe, se a senhora fosse Deus, a senhora me escolhia? A senhora escolhia a senhora? A mãe disse, a senhora investia na sua vida? A mãe disse, eu mesmo não. Eu disse, nem eu, mãe. Se eu fosse Deus, nem eu me queria. Eu não queria, eu não. Eu arrumaria outra pessoa melhor, sabe? Porque quando eu olho para mim, para as minhas misérias como ser humano, para a minha história, para a minha vida, né? Para os meus pecados. Eu olhando para mim, eu disse, eu não investiria em mim, não. Mas é por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu não deixo Jesus por nada. É porque ele não olha para a gente como a gente mesmo se olha, irmãos. Às vezes a gente se olha e não vê nada, né? E eu amo Jesus porque lá em Isaías vai dizer, olhem para Jesus e sereis salvos. A Aleluia. nossa salvação, ela vem quando os nossos olhos estão em Jesus. A gente não pode, de maneira nenhuma, olhar para a gente mesmo, porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente esquece de um Deus tão grande que pode mudar a história. Né? No momento Aleluia. do processo, a gente nem pensa que Deus pode mudar, que Deus pode fazer, mas Ele sempre pode fazer. E a Bíblia diz que Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Talvez hoje você esteja com pensamento Aleluia. de morte, mas não peça a morte não, porque Jesus ele é vida. Jesus tem vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. É o Deus que, como a irmã Alice aí, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, né? De repente, Deus me dá um marido melhor do que eu imaginava. Um marido que cuida de mim com um cuidado que eu nunca tive, Malice. Eu nunca tive alguém para cuidar de mim desde a minha infância. Porque minha mãe é separada, Aleluia. mas muitas vezes Glória a ela Deus. tinha que trabalhar, né? Varrer rua para cuidar da gente, trabalhava na casa dos outros. E ela não tinha tempo de cuidar da gente. E quando chegava, era casa, eram 3 meninos para cuidar, e não tinha tempo de parar e dar atenção. Aquela atenção que eu precisava, mãe não tinha condições de me dar.
Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque quando Jesus alcançou a minha vida, né? Fez tudo novo. Deus me proporcionou fazer uma faculdade, né? Sem ter R$ 1. Ele criou situações, me deu a oportunidade. Hoje eu sou uma enfermeira, me deu uma casa, sem eu ter R$ 1. Um marido, me deu um filho. Uma vez a médica olhou para mim e disse que eu não ia ter filho porque os meus ovários era polimicrocisto, né? Tinha uma tendência de gerar cisto. Ela disse que eu Aleluia. não ia gerar filho, eu ia gerar cisto Glória a por conta dos Deus. meus ovários, né? Mas Deus usou uma vez na série, uma festividade de oração, chamou para frente as mulheres que tinham cisto no ovário, e eu fui pela fé naquela oração. Com o tempo passou, casei, e o Senhor me deu uma bênção, né? O meu filho, e antes de ter ele, né, com um mês antes, mais ou menos, nem sabia que estava grávida, Deus me revelou o nome dele, Deus me deu o nome do meu filho, né, Abimael. Eu estava tomando café sozinha em casa, e veio um nome muito forte, Abimael, né? E eu dizia, que nome é esse? Eu não conheço nenhum Abimael. Por que tá vindo esse pensamento, né? Abimael. E Abimael não sai da minha cabeça. E eu fui pesquisar o significado do nome Abimael. Significa Deus é meu pai. E aí eu fiquei refletindo naquele nome, né? E eu vi que nem eu tinha pai, né, na carne, porque assassinaram meu pai. E nem o meu esposo, ele tinha o pai dele na casa, porque o pai dele morreu quando ele era criança. E ali eu vi que Deus estava se revelando. Deus estava dizendo que eu ia ter um filho e que era aquele nome. Mas eu Querido. ali, eu tomei posse daquilo que Deus ministrou no meu coração. Porque quando meu esposo chegou, eu estava chorando, me alegrando com Jesus. E eu disse, Júnior, a gente vai ter um filho, vai ser um menino. E Deus me deu o nome, vai ser Abimael. Sabe o que ele fez? Foi rir. Ele ficou Glória a rindo, Deus. mulher. Eu comentei com alguns amigos aqui em casa, ficaram rindo, todo mundo rindo. Glória a Não deu um Deus. mês, irmã, não deu um mês. Eu descobri que estava grávida. Então, e quando eu descobri que estava grávida, eu já sabia que era um menino, porque Deus já tinha me dado o nome. Então, veja, uma pessoa que não tinha perspectiva de Coisa linda. nada, Deus construiu nova a minha história. E o Deus que fez novo na minha vida, Ele pode fazer na sua. Basta você entregar a sua vida, a sua preocupação, as suas dores, a sua história. Diga, Jesus, toma a minha vida, faz uma nova história, Jesus. Muda a minha Aleluia. história. E você crê. Creia que Ele Glória a existe, que Ele Deus. é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é recompensador, né? Galardão é recompensa. Aleluia. Então, creia que esse Deus é poderoso para mudar a tua história do mesmo jeito que ele mudou a minha. Ele não fez na minha vida porque eu sou boa, não, minha gente. Eu sei que eu não mereço. Eu reconheço, né? Como diz aquele hino de Gerson Rufino, o que eu merecia era morrer. E merecia mesmo pela minha ruindade de ser humano. Mas ele não olha para a gente como a gente se olha, né? O olhar de Jesus é aquele olhar que muda a história, que muda a sentença, né? A Bíblia vai falar de um leproso que se aproximou de Jesus, doente, e disse: Jesus, se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. Aleluia. A Bíblia diz que imediatamente Jesus teve íntima compaixão daquele Glória a moço Deus. e disse: quero ser limpo. Você acha que o desejo de Jesus não é tirar essa dor do teu coração, não? Tu acha que o desejo de Jesus não é tirar esse pensamento de morte da tua vida e Aleluia. mudar a perspectiva? O que Deus quer é mudar a tua história de uma forma tão grande que as pessoas passem na rua e te vejam e digam assim: não acredito não que aquilo é ela, não. Eu não acredito. Aquilo é fulano. Aleluia. É desse jeito que Jesus faz na irmã Alice. Tem gente que passa por mim e diz: eu não acredito. Aquilo é Viviana, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se aquilo é ela Coisa mesma. linda, Jesus. Aleluia. E Jesus faz desse jeito. E a irmã Josi aqui, né? Tomando posse. Tome posse, minha irmã. Entregamos a nossa vida a Jesus e Deus faz desse jeito. Ele muda a ponto do povo olhar para a gente e não conhecer mais.
Esse é o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, e a quem eu tenho um prazer, o desejo de falar dele. Eu sei que eu não mereço nem falar desse amor, Aleluia. de tão indigna que eu sou, mas eu creio na graça que me faz ser digna, na graça que me dá um nome, na graça que muda a história, na graça do Senhor Aleluia. Jesus Cristo. Então, nós deixamos aqui essa palavra Glória a para o teu Deus. coração, para aquecer o teu coração, né? Já quero agradecer a irmã Alice, eu vou ficar por aqui, foi até aqui que o Senhor me deu, né, a palavra. Compartilhei, abri o meu coração aqui para vocês. Saiba, Deus é maior do que a tua dor. Alimente coisas boas, né? Toma um banho, se ajeite, com um chocolate, vá passear, olhe para os seus filhos, pense em coisas boas. Jesus te deu vida. Quantas pessoas morreram, né, na Aleluia. Covid, né, irmã Alice? A gente está aqui viva. É para um propósito. É para algo maior, é para glorificar a Deus. Eu estou viva para a glória de Deus. Eu não quero mais viver Verdade. para mim, para as minhas vontades. Porque a minha vontade é imperfeita, né, irmã Alice? A vontade da minha carne não glorifica a Deus. A minha carne jamais vai sentir vontade de glorificar a Deus. Agora, o meu espírito, né? Como Davi disse, como as costas suspiram, né? Pelas correntes das águas, assim, Senhor. A minha alma suspira por ti, Aleluia. né? Por isso que há um vazio dentro do ser humano, porque por mais que a nossa carne ela se incline para o pecado, mas a nossa alma ela clama pela fonte de água da vida. E Jesus disse que quem beber dessa água nunca mais vai voltar a ter sede. Tome desta água, se alimente desta Aleluia. água, viva mergulhada nesta água, né? Que você nunca mais vai voltar a ter sede, a tua história nunca mais vai ser a mesma. Deixe Jesus mudar a tua história de uma forma que todo mundo venha se espantar quando olhar para você, né? Que você diminua e você deixe Deus crescer na sua vida, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Se olhe no espelho, veja que você é linda porque é a imagem e semelhança de um Deus vivo. Não Aleluia. fique dizendo, ah, é porque eu tô gorda, é porque eu tô... Não procure defeito em você, não. Todo mundo já vem procurar defeito pra gente. Se ame, olhe para você com amor, com cuidado. Irmã Alice, algumas vezes eu parei para pensar, se eu Aleluia. falasse com as pessoas, como muitas vezes eu falo comigo, eu não ia ter nem amigo, porque às vezes eu sou dura comigo mesmo, né? Mas eu estou recebendo aqui essa palavra, não seja dura com você, se perdoe, se permita errar, errou, amanhã é outro dia, você está vivo, tem uma nova oportunidade de fazer diferente, não se cobre, não se mate pelos seus erros, não. A graça de Deus, ela é maior na nossa vida, né? E às vezes eu fico, ô Júnior, eu tô tão assim, né? Errei de novo, Ele nos né? matou, né? Pequei nisso, às vezes eu digo, ô Júnior, eu tô me sentindo um caco, um lixo, de novo errei nisso. Júnior disse, sabe o que para mim? Sempre a mesma palavra. Enquanto você estiver viva, você pode mudar essa história. Entendeu? Que tem coisa que é Deus que muda e tem coisas que é a gente mesmo. Enquanto você estiver viva e respirando, você pode mudar a tua história. Não fique deitada pedindo morte, não. Se ajeite, se olhe no espelho, vá comer uma comida gostosa, fique perto das pessoas que você ama, leia um bom Aleluia. livro, vá para a igreja, comece a cantar, dá glória a Deus e aleluia, e se alimente da fonte de água da vida, que você vai ver que coisas grandes Deus continuará fazendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E se aproxime de pessoas que te aproximam do céu, né? Que te aproximam de Deus, porque acabam nos colocando somente para baixo. E para estar com pessoas assim, é melhor estarmos com as pessoas, na verdade, né? É É bom verdade. estar perto de pessoas que nos agreguem, que nos levem para mais perto do Senhor. Bem, amizades do céu, né? Viviane, pode orar encerrando. E mais uma vez, um encontro que vai para as mulheres que aqui estão. Alguém quer aceitar Jesus,
né, quer fazer sua decisão, né? Alguém esteja afastado dos caminhos do Senhor, a porta da graça está aberta. O rio da graça está aqui disponível para você mergulhar, para você se lavar, para você se limpar, como já foi feito aqui o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somente o Senhor ele pode preencher o vazio da tua alma e aliviar esse fardo que está sobre você. Então, se você não... Eis aqui a oportunidade de viver uma nova vida, né? De passar pelo novo nascimento e ser uma nova criatura. Diga, eu quero aceitar Jesus e a gente vai orar por você. Ou então, se você está afastado, diga, eu quero me reconciliar hoje. E a gente vai orar também. Caso não, a gente vai fazer uma oração. Eu peço para a Viviane fazer uma ação específica por cura e libertação na vida dessas mulheres preciosas, né? Que estiveram aqui conosco e que vão assistir também a live salva. Sim, uma coisa boa. Por isso que eu disse, vamos prosseguir, vamos embora. Geralmente, Viviane, quando a live... Não sei por que mistério é esse, mas ela, mesmo que trave durante a live, depois ela não fica travada. Então, vocês vão poder assistir do começo ao fim sem estar travando e vão poder compartilhar. Amém. Amém. Travou os comentários aqui para mim. Tu tá vendo se alguém se pronunciou? Tô vendo, só alguém dizendo aleluia, Jesus, amém. Sem Jesus nós não somos nada. E uma pessoa pediu oração aqui. Deixa eu ver aqui o nome dela, peraí. Selma Ana Laurindo. Ela me ajuda em oração. Vivi toda a minha vida na casa do Senhor, mas por falta de vigilância tive um casamento que não estava na direção de Deus e até hoje eu sofro as consequências. Ele me deixou. Pede oração. A irmã Selma, que está vivenciando essa situação. Eu não tô vendo comentário de ninguém aqui. Não tá aparecendo nada, não. Irmã Tá sem som Selma. agora. Ficou sem som. Fala de novo para ver se voltou. Ora por irmã Selma. Ora pelas irmãs que estão presentes. O teu áudio tá cortando, eu não tô entendendo quase nada. Eu acho que é por causa... Não tá aparecendo ninguém aceitou Jesus, tá? Agora ninguém comentou nada. Pronto. Amém. Tá. Vamos orar. Consegui me ouvir? Então vamos orar pela irmã Selma, não é isso? Tá bom. E pelas irmãs que estão na live. Eu ouvi isso. Agora. Tu tá conseguindo ouvir? Não. Então deixa eu fazer. Tá conseguindo? Normalizou. Selma, isso. Irmã Selma e as irmãs que estão na live. Isso. Ninguém Por oração e libertação. E também Rosilda. Rosilda pede oração por sua vida espiritual e dos seus filhos. Pronto. Amém. Vamos orar. Amém. Conseguindo ouvir? Vamos orar? Isso. Glória a Deus. Posso orar? Isso. Pronto. Vamos orar. Hoje, Jesus abençoa. Glória a Deus. Vamos orar. Amém? Feche os seus olhos e se ligue no céu agora, no nome de Jesus. Soberano Amém, Deus, Jesus. Amado e eterno Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta live abençoada, Senhor, nesta noite. Eu te agradeço por cada vida, Senhor, que esteve aqui conosco, nos ouvindo e ouvindo, Pai, a tua palavra.
Eu te peço, Senhor, pela vida da irmã Selma. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe, conhece. É o que te Ministra paz, Senhor, suplicamos, ó ministra Senhor, pela bênçãos vida. espirituais, materiais na vida dela. Fica com ela, Espírito Santo, fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Em nome de Te apresento Jesus. a vida espiritual da irmã Rosilda. Meu Em Deus, nome de ajude ela, Senhor, estenda as tuas mãos de graça, de misericórdia. em Também, nome Senhor, de na vida da Jesus, família meu dela, Deus. Senhor, ajude ela. Em nome de Sim, Jesus eu te Senhor. peço. Eu te peço por cada vida que esteve aqui na live, Senhor, até agora. Sim, Abençoa, Pai. Pai, cada uma. Misericórdia, Abençoa a sua família. Eu te peço por libertação. Eu te peço por oh, salvação, Senhor. Que haja libertação sim, nos corações. Jesus. Que as vidas que Em nome de forem Jesus, escutar ó Deus. depois possam ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo Em e nome de pelo Jesus, poder ó da Tua Deus. palavra, por este poder transformador, Pai, Em da nome Tua de palavra. Jesus. Liberta, Senhor, vidas, assim como o Senhor libertou a minha vida, assim como o Senhor libertou a vida da Sim, tua filha, Jesus. irmã Alice. Sim, Liberta, Pai, nesta Jesus. noite eu te peço por Sim, libertação. Jesus. Ah, Senhor, somente o teu Espírito Amém, Santo pode Jesus. convencer o homem do Sim, Pai. pecado, da justiça e do juízo. Verdade. Convence-nos, Pai, a cada dia das nossas Sim, falhas. Vem Jesus. nos convencer, Senhor, todos os dias que nós Sim, Jesus. precisamos da tua presença, nós precisamos da tua Sim, Pai. Em misericórdia. nome de Senhor, Jesus. tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que Jesus. não provém de ti. Todo sentimento, Senhor, Sim, que quer Jesus. aprisionar a nossa alma, os Ai, nossos não, não, corações, que sejam Senhor. repreendidos no nome de Sim, Jesus. Jesus. Limpa, Pai, Pai, em no nome de nome de Jesus. Jesus, que haja libertação nesta Purifica-nos, ó noite. Deus, em nome de Glorifica Jesus. Jesus na vida de Sim, cada irmã, Jesus. Senhor, que aqui está. Eu te peço pela vida da irmã Alice, continua fazendo coisas Sim, grandes na sim, sua Pai, vida, em nome de enchendo ela de Jesus. unção, de graça. Ajuda, Repreende, Deus, Senhor, ó toda a Deus, retaliação do inferno, Senhor, não deixe que nenhum em nome mal de venha Jesus, ó chegar na sua Deus, casa e na sua família. Também te peço, Senhor, pela minha em casa, nome nos de esconde, Jesus, ó Senhor, nos livre Deus, do mal. Livre cada Jesus, um, Senhor, que esteve aqui, que em vai estar nome de depois nos Jesus, ó ouvindo. Deus, Livre-nos do mal, Senhor. Venha a sim, nós o teu Senhor, em reino, nome que de seja Jesus, feita a tua vontade. Amigo Espírito Santo, fique conosco. em E eu nome de já te Jesus, agradeço, Senhor, pela vitória de oh, cada Pai, uma. Eu te agradeço por tudo em aquilo que o nome de Senhor Jesus, fez, em fará e nome de Jesus, continuará ó fazendo Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. em nome de Amém Jesus. e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todas. Vamos estar salvando. E Amém. vocês podem compartilhar e assistir completo. Em nome de Jesus. Um Obrigada. abração muito obrigada. Deus continue abençoando, ó. Coraçãozinho. Glória a Deus continue Deus. abençoando. Muito obrigada, viu? Amém. E para quem não segue a Inane, sigam ela. Ela também faz lives abençoadas. Ela está fazendo a live das virtuosas aos sábados, não é isso, Viviane? É Vai, uma vez ao mês. comunica a propaganda. Eu só faço uma vez ao mês. Esse mês de março foi um comando de Deus que eu fiz duas lives, né? Live virtuosa. Mês que vem, mês de abril, está marcado para o dia 13 de abril, o dia do meu aniversário. Eu estarei na Que live. lindo! Eu ainda não divulguei, né? Não fiz o encarte para divulgação, mas já estou divulgando aqui. Vai ser no dia 13 de abril, às 9h20 da noite. Você não pode perder. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Eu não vou divulgar o meu convidado, porque falta um tempinho, né, daqui para lá, e vai Oh, ser glória. surpresa. Uma surpresa maravilhosa de Deus na vida de vocês, eu tenho certeza. Né? Eu queria agradecer mais uma vez a irmã Alice por esta rica oportunidade de estar aqui. Queria pedir aos meus seguidores também, né? Com muito Amém. carinho, que sigam a irmã Alice. Ela faz toda segunda-feira live, né, irmã Alice? Que é uma bênção, estudando as É, mulheres da Bíblia, aprendendo com as mulheres da Bíblia, né? Um conteúdo enriquecedor, vocês não vão se arrepender, né, de estar seguindo a irmã Alice, que é uma bênção de Deus. E todos os dias ela posta lá, né, uma amém. gotinha de orvalho, né? Da palavra do Senhor, né, irmã Alice? É, Nos stories. Então, é uma bênção. é Agradecer verdade. pela paciência de vocês que estão até agora aqui com a gente, nos ouvindo, né? Que Deus abençoe cada uma. Um cheiro de Cristo no coração de vocês. E até lá, outra E outra oportunidade. coisa,
E a gente tá aqui, vai dar um spoiler, né? Spoiler. Estamos orando, ainda também não temos data, mas nós queremos dizer, né? Quem tiver interesse, olha que vocês ficaram até o final, vocês sabem em primeira mão, viu? Quem tiver interesse, nós estamos marcando, né? E vamos marcar ainda não é bem uma aula, né? Vai ser um bate-papo. Agora só que vai ser um bate-papo com vocês acerca justamente disso, desse assunto. Então, se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, peça para entrar em contato conosco, comigo ou com o Viviane, vai no direct e dizer eu quero participar desse culto, desse bate-papo entre vocês. Vai ser pelo Google Meet, só a gente, só as mulheres. Aí quem Privado, né? quiser e tiver interesse, nos diga que a gente vai marcar, a gente combina, estamos orando para podermos termos esse momento. Por que, então, pelo Google Meet? Porque pelo Google Meet todas podem conversar, é privado, e a gente pode compartilhar essas experiências, né? Porque quando a gente fala, a gente acaba Família.